As crianças estavam vibrando. Nós vamos para um lugar maior, tia? Amém. Iremos, em nome de Jesus. Né, Johanna? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desses pequeninos, declarar o teu amor sobre a vida deles, declarar que eles estão cobertos com o sangue do Senhor Jesus Cristo e as portas do inferno não vão prevalecer contra a vida deles. Pai, que cada palavra que tem sido lançada nessas boas terras, o Senhor venha fazer germinar para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem nós tivemos uma reunião do Ministério Infantil na Casa dos Presbíteros, Daniel e Priscila. Discutimos alguns pontos na questão do material, que é um material rico, que é um investimento que não é barato para a vida dos teus filhos, né? Então, nós vamos estar compartilhando nos próximos cultos e gostaria que vocês, pais, que vocês dessem um pouquinho mais de atenção, porque os seus filhos não são tirados do culto para não atrapalhar o seu culto. Eles são tirados do culto para ter o culto deles com o Espírito Santo. Então, ore, cobre a vida do Dani, da Pri, cobre a vida desses que têm se dedicado. É um ministério que não aparece. Muitos querem estar aqui na frente, no louvor, pregando a palavra, mas pregando para as crianças, pastoreando o coração de criança, é muito difícil. Tivemos muitas baixas, vocês podem ver que também tivemos poucas crianças, e o inimigo não está perdendo tempo. Ele está aí, investindo na vida dos nossos pequeninos. Então, orem pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos adolescentes. Ficamos muito tristes com a notícia que nós recebemos do vizinho do Rui, 3 casas para cima dele, um garoto de 17 anos se suicidou com a gravata do pai. Vocês imaginem quando esse pai chegou em casa. Então, orem, se vocês lembrarem, não tenho tempo para orar, acorda 15 minutos antes e orem, ainda que seja pouco, mas que vocês possam estar orando. Se você está debaixo dessa cobertura, lembre do Daniel e da Priscila, desses que estão pastoreando o coração dos teus filhos. Amém? Que Deus os abençoe. Estela, dá o de ontem. Porque ninguém... Eu lembrei até da minha tia. Vocês imaginem, eu tenho 4 idosos para cuidar. Meus pais e 2 tias, uma de 80 e uma de 90. Que ontem foi uma maratona para mim. As 2, minhas tias, a de 80 e de 90, levei no oftalmo ontem. Era 8h15 uma e às 9 a outra. 7h30, eu falei, vou chegar lá. Como são idosos, vão passar na frente, né? Cheguei na porta achando que era no lugar onde elas passaram. Não era. E eu dei 8h04, abre a porta. Eu falei, Jesus, quer ver que não é aqui? Espírito Santo, né? Olhei no endereço, não era. Ainda bem que era no Hospital Municipal. Desci. Quem anda comigo sabe, vive perigosamente. Desci com as 2 velhinhas dentro do carro, cheguei lá, deixei eles no carro, fui lá, falei para a moça, olha, eu estou com 2 velhinhas no carro, precisa passar pelo oftalmo. Aí ela, vai lá buscar elas que eu vou fazer na ficha. Cheguei, peguei ainda no hospital não tinha cadeira de rodas. Aí eu peguei uma de banho enorme, a tia pequenininha, miudinha, enfiei ela lá e saí lá. Chegamos, a moça falou, olha, assina aqui, já vai lá para dentro. E eu falei para a moça, a enfermeira, passou 10 pessoas na frente delas. Eu falei, moça, o idoso não tem preferência? Aqui não. Eu falei, como não? E o estatuto do idoso, aonde vai? Aí ela falou assim, quem são? Eu falei, é uma velhinha de 80 e outra de 90. Ela me dá o nome delas. Aí eu dei. Aí ela atendeu 2 crianças e depois chamou as minhas 2 crianças. Aí passou, graças a Deus, consegui chegar aqui 10 horas, mas cheguei. Então, E essa minha tia, eu coloquei os 4, moravam na Zona Norte. Eu coloquei os 4 idosos numa casa só. Pensa. E aí a tia Silvia estava estrilando com o meu pai. E não estava dando certo. E ela, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí do outro lado da rua apareceu uma casinha, e a moça foi falar com a pessoa falou assim, olha, não tenho, para uma pessoa só? Eu falei, porque, é uma idosa, do outro lado da rua, é só atravessar a rua, já está lá.
Ele não me pediu fiador, não me pediu depósito, somente o aluguel na frente. Graças a Deus ela está pagando o aluguelzinho dela lá. É um lugar pequeno, assim, e um valor irrisório para ela, mas dá, com a aposentadoria dela dá. Que agora, gente, cuidar de 4 idosos não é fácil. Mas Deus honra, amém? Consegui chegar aqui, né? E ela já está lá na casinha dela, amando. E meu pai e minha mãe e a outra tiazinha estão na outra casa também amando, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Antes de falar, você quer que fale um pouquinho de ontem? Aqui falando da oferta, é tão tremendo o que o apóstolo falou, né? Da gente ter um coração disposto. Eu lembro que quando a gente estava na nave lá, naquela toda grande lá de vidro, e era grande lá, era muito alto o aluguel, e teve uma ministração falando, né, na época que era para comprar o prédio e tal, e eu já fazia parte de ter um carnê de doar, além do dízimo, um tanto. E naquele momento eu peguei e falei assim, ai Deus, promove meu marido, que eu queria dar o dobro, mas eu não consigo, mas se o senhor promover ele, se ele ganhar mais, a gente dá o dobro. Você acredita que Deus fez isso? E eu dobrei, não era pouco não, era R$600, tá? Na época, e era um ano o carnê, né? E aí, quando o apóstolo estava falando aqui, eu falei assim, acho que eu vou dar o testemunho adiantado lá, porque pela minha fé, vai sair um negócio ali que a gente vai dar um dinheiro que vai pagar esses 3 meses de aluguel aí. Amém? Então, eu vou dar esse testemunho ainda, vocês vão ver. Ontem foi uma bênção. Quem estava aqui das mulheres? Nossa, só vocês, porque as outras estavam tudo passeando, né? Amém, gente, tem sido uma bênção, tá? O encontro das mulheres aqui tem sido uma vez por mês só, eu acho que vale a pena colocar lá na tua agenda e estar aqui conosco, né? Foi uma bênção, eu ando por fé, então quando eu cheguei aqui estava marcado 9h30, já era 9, estava tudo meio cru ainda, aí já era umas 9h15, tinha umas 2, 3, falei, nossa, será que hoje não vai vir ninguém? Amém, glória a Deus, daqui a pouco elas chegam. A hora que chegou tipo 9h30, 15 para as 10, lotou. Começou a chegar a mulherada, né? E foi uma bênção, tá? Foi uma bênção, o Espírito Santo moveu aqui bastante. Eu tenho falado para as mulheres que não é um culto só para nós, né? Para trazer convidadas. A gente tinha aqui, acho que umas 6 convidadas. Elas foram totalmente impactadas, porque depois elas vieram falar para mim, e para que trouxe, a Adriana, da Vigráfica, trouxe 2, né? Uma é coach, até eu tinha conhecido essa moça, e aí ela falou que ia ministrar, ela veio, e ela trouxe uma amiga, e elas falaram que nunca sentiram a presença do Espírito Santo, e elas sentiram a presença. Foi realmente um mover aqui bastante tremendo, né? Então, a gente tem falado das mulheres da Bíblia, então não deixa de vir, mulheradas. Nós falamos ontem de Dorcas, que qual é o nosso talento, né? Então, muitas descobriram o talento, que não sabia nem que tinha, né? E esse talento Deus nos dá, né, para a gente usar em prol do reino e do próximo, não é para nós, né, mas é em prol do reino e do próximo. Então, estejam participando, realmente foi uma bênção, tá? Eu vou contar então um testemunho que houve comigo. Então, nesses cultos das mulheres, eu falo assim, até o apóstolo falou para mim assim um dia, pastora, o que você precisa para o culto das mulheres? Eu falei assim, só a Carolzinha lá tá bom. Não precisa de louvor? Eu falei, não. Aí ontem eu cheguei e falei assim para as minhas, gente, sabe por que eu não posso ter louvor? Porque as coisas para mim é tudo na hora, entendeu? Aí como que eu vou falar para eles? Agora vocês têm que cantar essa música e tem que tocar, e se eles não souberem, né? E aí no dia anterior, eu assim para a Carol, já era de noite, na sexta-feira, Carol, posso te passar os louvores amanhã? Eu ainda não consegui saber o que é. Ela, pode. Aí eu lá, 2h da manhã, e nada, e vejo. Eu falo, não é esse, porque eu vou na direção do que Deus dá, que eu sei que Ele vai fazer. Não é esse. 2 da manhã, passei uns 2 lá para ela, faltava. Falei assim, Aí eu estava vendo um clipe, o último que eu vi, não sei se vocês já viram, que é um clipe que Jesus está do lado das pessoas, né? Ele está uma túnica assim, tem um passo lixeiro, o caminhão do lixeiro, ele corre lá do lado do lixeiro, aí tá lá a moça varrendo a rua, ele tá lá do lado dela, que ela tá triste, daqui a pouco ela fica feliz, a criancinha tá lá que não consegue fazer a prova, ele vem assim, aí ela lembra, e aí Jesus ali chegando, né? Aí eu falei assim, olha que bonito, né? Isso aí, Jesus está sempre do lado da gente, a gente nem percebe, né? Nem vê.
Aí eu fui dormir e falei assim, Jesus, bem que o senhor podia me lembrar aí, dar essa música para mim, que eu não tô achando. Fui dormir. Eu acordei no sábado de manhã, eu ia começar a louvar. Vocês já assistiram aquele programa do Silvio Santos, que ele fala assim, ó, uma palavra e uma nota. Gente, foi igual, daquele qual é a música. Ele falou assim para mim, chamado, pim, eu, chamado. É essa. Fui lá, procurei. Gente, pergunta para quem estava aqui. Na hora dessa música que começou o negócio. Então, eu falei pro meu marido, então você até que ele me conhece, até que ele é bom-humorado comigo. Poxa, me deu uma nota e uma palavra e eu tive que achar a música. Aí achei, chego aqui, Carolzinha é essa, a Carol. Pastora, não tem internet. Falei, ai, misericórdia, eu não acredito, depois de tudo isso não vai ter internet? Amém, não tem jeito de fazer nada? Nem um Bluetooth? Não tem. Aí chegou a Ana Cláudia, acho que mexeu naquele negócio lá, ela, a internet voltou. Falei, glória a Deus. Então, gente, às vezes, né, até de última hora o Senhor faz. A gente tem que estar atento aos detalhes. Ele está o tempo todo falando com a gente, nos mostrando, nos capacitando, né? Aí veio também uma pastora de um outro ministério, foi a Adriana que trouxe também, ela falou, foi fazer o folheto para ela lá e falou que eu trabalhava com o Semijóia, moço também. Aí ela falou que eu era pastora, que ia ter o café, não sei o que. Ela falou, eu vou lá para conhecê-la. Aí veio aqui também, né? E foi um manto, e foi de Deus, porque essa pastora, eu nem falei, ela veio aqui para me conhecer, porque ela falou que ela tem um lugar na Castelo para fazer eventos com mulheres. Totalmente grátis para fazer. E ela deixou à minha disposição. Aguardem, mulheres, vamos ter um dia só para nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo continua se manifestando aqui para que sejam de fato as tuas palavras. O Senhor planejou e quando o Senhor planeja, vai além do que nós esperamos. Muito mais do que pedimos, porque o Senhor nos surpreende. E o Senhor tem nos surpreendido com tantas coisas, ó Pai. Levanta um povo aqui de coração disposto para te servir e para conhecer as dádivas que tu tens preparado, para conhecer as bênçãos que o Senhor já determinou nas regiões celestiais e tantas coisas que o Senhor já fez por nós e que nós precisamos conhecer. E cada um que aqui está quer conhecer, ó Pai. Por isso, que cada coração aqui esteja aberto, apto para receber, sensível à tua voz, Pai. É isso que queremos em nome de Jesus. Amém. Quem gosta de receber carta? Não carta de cobrança. Mas carta, por exemplo, de uma pessoa importante. Uma boa carta de alguém que gosta de você e que quer falar lá na carta coisas a teu respeito que vão te levantar. Porque, vou dizer uma coisa, isso é uma verdade. Tem muitas pessoas que têm muito mais facilidade de expressar os seus sentimentos, seus pensamentos, suas intenções, e de ser mais cristalino através de carta. Quantas pessoas que melhor se expressam através de cartas do que com palavras? Ou do que pessoalmente. Eu quero falar sobre carta aqui, porque a palavra fala sobre carta. Eu quero que você abra em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Paulo fala pelo Espírito Santo algo tão tremendo, e às vezes passamos os olhos por aqui e não notamos isso. Eu quero levar você a entender que você pode ser uma carta escrita pelo Espírito Santo. A carta de Cristo. E diz aqui, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo estava falando para aquela liderança da igreja de Coríntios, para quem ele estava ministrando, que eles já tinham se tornado uma carta de Cristo, e que ele, juntamente com outros ministros, tinham escrito neles as coisas de Deus. Como eu estou falando para você, uma carta às vezes fala muito mais
do que 1000 palavras pessoalmente. E por uma carta, às vezes você vai conhecer melhor a outra pessoa do que se você estivesse conversando com ela pessoalmente também. Então, veja bem, aqui Paulo fala que essa carta era lida por todos os homens. O que ele está querendo dizer com isso? Nós, quando nos tornamos cartas escritas de Cristo pelo Espírito Santo, que falou não é com tinta, mas é pelo Espírito de Deus vivo, as pessoas com as quais você anda, aquelas que te conhecem, vão conhecer essa carta olhando para os teus atos, olhando para as tuas atitudes, a maneira como você age, a maneira como você fala, a maneira como você toma as decisões, a maneira como você se apresenta às outras pessoas, a maneira como você conduz a sua própria vida, como você é na sua casa, como você é com as pessoas na rua. Lembre-se de uma coisa, hoje, por exemplo, se usa muito aquele termo. Eu fiz a leitura daquela situação, eu fiz a leitura daquela pessoa e tem algumas coisas que não batem, tem algumas coisas que estão meio fora de lugar, tem algumas coisas estranhas ali naquela leitura que eu fiz. A gente não usa esse termo. Antigamente nem se usava, mas hoje em dia você usa esse termo. Eu fiz uma leitura dessa situação. A mesma coisa. As pessoas que te conhecem, elas fazem uma leitura de você. Para você entender que você é uma carta escrita. E que você expressa as coisas quando você fala alguma coisa. Quando até você fala palavras que não condizem muito com as coisas de Deus. E muitos vão dizer assim, puxa, como é que aquela pessoa foi falar um negócio desse? Foi ter uma atitude, eu pensei que era uma pessoa mansa. Eu pensei que era uma pessoa coerente, equilibrada. Mas eu vi ela falando, eu vi ela conduzindo lá uma situação e realmente a leitura que eu fiz não é agradável. Não é uma coisa que caiu bem. Então, lembre-se, qualquer lugar que você estiver, você é uma carta escrita. Você quer ver uma coisa? A gente conhece alguém conforme nós caminhamos com a pessoa. Amém? Você não pode dizer de alguém que você não conhece, ou que você ouviu falar alguma coisa dela, e que te levou a pensar certas coisas a respeito daquela pessoa só porque você ouviu alguém te dizer. Muitas vezes a informação pode estar deformada. Muitas vezes essa informação que você recebe de outra pessoa pode ser a opinião da própria pessoa que quer denegrir a outra. Ou às vezes que tem inveja, ou às vezes que tem ciúme, ou às vezes que não gosta da pessoa, que tem algum tipo de rixa com a pessoa, que não está bem com aquela pessoa, então ela não vai falar coisas favoráveis dessa pessoa. E muitas pessoas vão ter um quadro mediante aquilo que ouvem, mediante aquilo que recebem de informação. Isso é uma coisa errada. Você não pode julgar uma pessoa que você não conhece. Aliás, você não pode julgar ninguém. Não julgai-vos uns aos outros para não ser de julgado. Eis que o juiz está à porta, diz lá em Tiago, capítulo 5, versículos 6 ou 7. Não julgueis, porque o juiz está à porta. O que significa que o juiz está à porta? Que ele está sempre presente. Deus é onipresente. Em todos os teus atos e atitudes, Deus está presente ali. Uma vez me falaram uma frase muito interessante. O teu caráter se manifesta quando você está sozinho. Porque ali, muitas pessoas pensam assim, mas ninguém está me vendo, então eu vou falar um monte de besteira, eu vou fazer um monte de coisa aqui, ninguém está me vendo. E Deus? E o Espírito Santo, que está em todo lugar? Conforme você vai agindo, ou conforme, por exemplo, você vai buscando a palavra, as coisas de Deus, o Espírito de Deus, ele começa a ter liberdade para escrever em você as coisas dos céus, para que as pessoas te vejam. E o próprio caráter de Cristo possa se manifestar através da sua vida. Você quer ver uma outra coisa? Por exemplo, eu estava falando, você conhece uma pessoa de andar com ela, certo? Por exemplo, Jó. Toda aquela luta que ele teve, sabe quanto tempo durou? Muita gente pensa que foram anos.
foi destruído aquilo que ele tinha, ele ficou até doente, cheio de feridas, e a vida dele estava acabada, assim, racionalmente olhando e falando, ó, que ele não ia ter jeito mais de ser levantado daquela situação, mas Deus estava tratando dele. Sabe quanto tempo durou? 9 meses. O suficiente para muitas pessoas irem lá e meterem o pau em Jó. E se esquecerem de tudo aquilo que ele tinha sido. Mas acontece o seguinte, Jó, ele não andava com Deus propriamente. Ele dava ofertas para Deus, em função dos filhos. Não em função de uma adoração, porque ele amava verdadeiramente a Deus. Tinha muitas coisas esquisitas na vida dele que precisavam ser tratadas. Por exemplo, era uma pessoa orgulhosa. Se você for ler Jó, capítulo 29, você vai ver lá todo o orgulho que Jó tinha. Tudo era eu. Ele era a cocada do negócio, como é que é? A cereja do bolo. Era tudo ele. Então, Deus já sabia, não expôs Jó para Satanás, mas falou que era íntegro, reto e que andava, era temente a Deus. E era um homem justo. Foram essas palavras do próprio Deus que falou ali perto de Satanás. Mas tinha algo que Deus queria tratar, que era o orgulho dele. Isso durou 9 meses só. E durante esses 9 meses, muitas pessoas começaram a falar coisas erradas a respeito de Jó. E Deus não gostou daquilo. Tanto é que no final do livro, Jó fala assim, antes de Deus mudar sua sorte, antes de Deus restituí-lo em dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido e honrá-lo muito mais do que ele foi honrado antes. Olha o que Deus fez, amados. Então, ali no final do livro, no capítulo 42, ele diz assim, eu te conhecia só de te ouvir, mas eu agora te conheço de ver. De ver no seguinte sentido, de andar com Deus. Se você anda com Deus, você vai ser uma carta escrita por Ele tremendamente, que vai fazer com que muitas pessoas sejam mudadas através daquilo que está escrito em você pelo dedo de Deus. Amém, amados? Amém. E Jó se tornou uma pessoa tão tremenda que ele foi honrado. E as pessoas que foram lá e colocaram anéis no dedo dele, para honrá-lo, porque anel significa honra e significa governo. Então eles estavam dizendo assim, Jó, agora temos visto quem você é. Então eu quero te honrar. E aquilo significava o seguinte, elas estavam dizendo para ele, você agora governa sobre nós. Porque Jó tinha sido uma pessoa totalmente transformada por tudo aquilo que ele passou. Amados, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, deixa Deus escrever o que Ele precisa escrever na sua vida. Deixa Ele trabalhar à vontade, dê liberdade para Ele. Conforme Ele vai podendo ter essa liberdade, você vai se tornando uma pessoa muito melhor até para a vida dos outros. Amém, amados? E uma pessoa que te conhece e que sabe da sua vida e vê que você é uma pessoa íntegra, que de fato você anda com Deus, o que ela vai falar para as outras pessoas são coisas boas a teu respeito. É verdade ou não? Só se for uma pessoa invejosa, ciumenta. Mas olha o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, o pastor Ronaldo anda com ele. E o pastor Ronaldo conhece o pastor Ellison. Sabe da vida dele. Então o pastor Ellison é uma carta escrita para o pastor Ronaldo. Agora, alguém de fora que não anda com ele, e que não conhece, que não leu, não teve uma leitura ainda do pastor Ellison, vem para o pastor Ronaldo, que conhece muito bem o pastor Ellison, e fala assim, olha, aquele cara lá que você anda com ele, é o seguinte, ele não é uma pessoa boa não, porque é isso, aquilo outro. Mas aquela pessoa não conhece. Qual deve ser a atitude dele? Crer mais naquilo que ele está lendo ou naquilo que a pessoa está falando? Eu te pergunto. O que vai formar a opinião dele a respeito do pastor Ellison? É aquilo que ele está lendo nele, porque ele está vivendo com ele, convivendo com ele. Agora é o seguinte, hoje em dia o que está acontecendo em muitos lugares, pessoas, por exemplo, eu vou falar de mim, mas é um exemplo, não estou dizendo que é isso. Chegam para você que me conhece, que andam comigo, que tem uma leitura da minha vida, e sabe quem eu sou diante de Deus. De repente vem uma pessoa de fora do nosso âmbito, e fala alguma coisa de mim. Você está tendo uma leitura da minha vida. E essa pessoa fala um monte de idiotice, coisas que não tem nada a ver.
Aliás, como eu falei, você não pode criticar e julgar, porque isso não é bom. Mas, tá, essa pessoa fala isso, você vai crer em quem? Se você está perto de mim, está tendo uma leitura da minha vida. E está vendo que o Espírito Santo escreve na minha vida e você está conhecendo o meu caráter, a forma de eu falar, de eu caminhar, de eu agir, de eu pensar. Você vai acreditar mais na pessoa que está falando asneira do que o que você está lendo na minha vida. Eu te pergunto. Mas acontece que hoje em dia está acontecendo muito isso. Tem muita gente que está acreditando mais naquele que não tem a leitura de mim, porque não anda comigo. Então tem muita gente que está acreditando mais nessa pessoa de fora do que na carta que está lendo na minha vida. Amém, amados? Você está entendendo a importância disso, de você ser de fato uma pessoa que seja uma carta escrita com letras do Espírito Santo? Amém? Agora, se quer ver uma outra coisa, olha como isso é real. Como isso é real. João capítulo 14, a partir do 7, olha Jesus falando com Felipe. Note bem isso. Aleluia. Carta de Cristo. Paulo falava isso com tanta convicção, porque ele sabia o que ele tinha escrito lá pelo Espírito de Deus na vida daquelas pessoas. E ele tinha tranquilidade daquelas pessoas serem as cartas do Espírito Santo na vida de muita gente, porque ele falou lá, eles são lidos por todos os homens. Se vós me conhecesse, Jesus falando com Felipe, para os discípulos ali, também conhecerias o meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. E Felipe ficou meio sem entender. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Felipe, quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus era uma carta escrita do Pai. Então tudo que ele fazia, ele manifestava o Pai. Tudo que ele falava, ele manifestava o que o Pai tinha dito para ele, ou tinha escrito nele. Tudo que ele era uma referência do Pai. Então as pessoas que conviviam com Jesus, por isso que ele perguntou, ele falou para aqueles que andavam com ele. Não sobre outras pessoas que não conheciam de fato a vida de Jesus, porque não conviviam com ele. Aqueles homens conviviam com Jesus. Então, Jesus ficou surpreso deles não conhecerem um Pai, porque eles viam um Pai em Jesus. A mesma coisa, quando você anda com alguém, você pega o espírito da pessoa. E Paulo estava dizendo isso mesmo. Vós sois cartas escritas, ministradas por nós. Por isso que Paulo disse também, sede meus imitadores como sou de Cristo, porque as pessoas quando andavam com Paulo, viam Cristo em Paulo, viam as atitudes de Cristo em Paulo, viam a imagem de Cristo em Paulo, era essa leitura que eles tinham, por isso que ele falava com tranquilidade, com ousadia, podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo, eu sei o que está escrito na minha vida, aleluia, amados, quanto mais você anda com Deus, mais você vai manifestar Deus, mais você vai transmitir o caráter de Cristo, mais você vai revelar Cristo na vida das outras pessoas, porque é isso que elas vão ver, é isso que elas vão ler na sua vida, amém, amados? Mas me surpreende às vezes a atitude de muitas pessoas. Ouviram já tantas vezes, tantas palavras, foram ministradas 1 quatrilhão de vezes, para ser bem exagerado. E como é que não muda? Porque é o seguinte, eu já entendi o que é isso. Elas não querem ser cartas escritas do Espírito Santo. Não querem. Não querem porque não mudam e não querem mudar. Esse é o maior problema hoje, universalmente falando, a respeito da igreja do Senhor. Como você vê a dificuldade de muitas pessoas mudarem. Não querer mudar o caráter, não querer mudar o temperamento. Não é que você pode dizer assim, eu sou assim mesmo. Não, não, não. Quando você fala, eu sou assim mesmo, você está dizendo para Deus. Você está dizendo para Deus, o Senhor não consegue me mudar. Eu sou assim mesmo, Deus. É um fato isso, amados.
Ah, o temperamento é difícil, não vem com essa. Ah, mas eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, colérico, fleumático, sanguíneo, qual outro bicho que tem? Porque é tudo bicho isso. Ruim mesmo. Sangue ruim, vamos falar. Amados, eu vou te dizer uma coisa. Esse negócio dos 4 temperamentos, fleumático, colérico, melancólico e colérico, são 4 cães. Uma vez, tinha um casal que o pastor Paulo, lembra do pastor Paulo? Ele estava ministrando esse casal. E eles estavam fazendo um curso sobre esse negócio dos temperamentos. Tem até livros sobre isso. Eu nunca acreditei nisso, hein? Porque eu já não sentia paz com isso. Porque, por exemplo, Jesus falou sobre isso. Qual seria o temperamento de Jesus? Colérico? Fleumático? Sanguíneo ou melancólico? Qual seria? Humilde. Muito bem. Ele era humilde. Pronto. Vamos matar a charada. E eles estavam empolgados fazendo um negócio, mas o pastor Paulo, pelo Espírito, começou a ver que alguma coisa não estava bem. Começou a ter essa leitura. Olha a leitura. Começou a ler a leitura, vendo as atitudes e o comportamento desse casal, que a coisa não estava muito bem. Não, fazendo aquele negócio. Fazendo curso lá. Aí, Deus dá um sonho para ele. E no sonho, ele via 4 cachorros. 4 cachorros de dentes assim, bravos. 4 cachorros violentos. E aí, 4 cachorros escuros, 4 cachorros negros. E aí, ele foi perguntar para Deus, o que é isso? O que significa esses... Na época que ele estava tratando como casal. O que significa isso, Senhor? Esses 4 cachorros. Aí Deus perguntou para ele, você está tratando com quem? Quem você está ministrando? O que eles estão fazendo? Os 4 temperamentos. Eu vou falar sem medo de ser feliz. Isso aí é bicho. Não caia nessa. Porque isso pode ser uma desculpa na sua vida. E você dizer, eu sou colérico, eu sou assim mesmo. Uma vírgula para ser assim. Você está dizendo que Deus não pode te moldar no caráter de Cristo, amados. Não pode escrever na sua vida a carta do céu. Nós somos uma carta do céu, porque a palavra está escrita no céu, e ela é eterna, diz isso lá no Salmo 119, 85. Ah, Pai, as tuas palavras são eternas, porque estão escritas no céu. Aleluia! E Jesus trouxe aqui para escrevê-la em você. Louvado seja o nome do Senhor, porque você tem esta oportunidade de ser uma pessoa saudável, espiritualmente, e crê no poder desta palavra. Porque se você crê, se você é uma pessoa que está cheia de fé, porque realmente você entregou a tua vida a Cristo, você vai transmitir fé para as outras pessoas. O que você declara acontece, porque você vai ser movido pelo poder profético de Deus. Aleluia! E aí você vai começar a ver as portas abertas. Nós vimos um testemunho, fizemos a leitura de um testemunho aqui. Que, por exemplo, o presbítero lá creu. Não recebi a palavra. Esse negócio grande, e aconteceu um negócio grande, é que eu não posso falar que o nome da empresa, uma empresa conhecida no mundo inteiro, só para você ter uma ideia. Uma coisa que eles falavam, você está louco, você não vai conseguir nunca. Olha as palavras contrárias. Se não tivesse crendo, se não tivesse sendo a carta escrita pelo Espírito Santo, ele poderia desistir do negócio, falou, eu não vou mais lá, eu não vou mais tratar com isso, mas ele foi até o fim. E aí, o que as pessoas viram nele lá no trabalho? Realmente, o que eu estou lendo, a leitura que eu estou fazendo, desse homem aí, do Alexandre Trindade, realmente é um homem de fé. Realmente ele crê no Deus dele, e é uma coisa verdadeira. Olha, ele conseguiu, mas nós sabemos que foi o poder da fé que estava nele. Olha a leitura que vamos se fazer disso. É isso que o mundo está esperando, fazer essa leitura de nós, amém? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que aconteceu com José, e nós vamos encerrar, porque houveram os testemunhos e isso edificou a sua vida. Amém, amados? Agora já pensou, eu estava pensando aqui.
pessoas começaram a falar errado, falar coisas que não deviam a respeito de Jó. E foi rápido, 9 meses. Às vezes, queridos, deixa eu te falar uma coisa que é importante para essa carta, que é você. Passamos por tribulações, isso é natural que passemos, até porque Deus quer testar a nossa fé. Quando você recebe uma palavra, ele foi testado, hein? Foi bom você ter vindo dar o testemunho. Porque a fé dele foi testada. Porque o diabo está lá por trás falando, vamos ver se ele realmente creu nessa palavra. Eu vou fazer um monte de coisa para fazê-lo desistir. Eu vou mandar um monte de palavras pesadas sobre isso, palavras contrárias a respeito disso, porque ele é expert nisso. Você recebe uma palavra profética aqui, quando você chegar lá amanhã, vai vir um monte de coisa para que você pense ao contrário, para que você desista da palavra que você recebeu. Quantas pessoas que estão aqui hoje já receberam palavras, e muitas já se cumpriram. Porque é real, amados, o reino espiritual funciona mesmo. Nós precisamos começar a estar alinhados com o reino espiritual e crer no poder de Deus, nos princípios que estão estabelecidos lá, amados. Senão o Espírito Santo não pode continuar escrevendo isso na vida de você. E o mundo está esperando essas cartas. E aí, ele creu e recebeu coisas contrárias para que ele desistisse mesmo. O diabo quis abafar isso na vida dele, mas ele continuou crendo. Não, eu creio, eu recebi a palavra. E aí aconteceu. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Porque a seu tempo ceifará. O fato é que precisa continuar crendo, gerando. É o que muitas vezes nós não fazemos. Nós não geramos a palavra que recebemos, amados. Só que ela é poderosa, porque ela está vindo lá do trono de Deus. Você pode ter certeza. Muitas vezes eu posso até ter dito algumas coisas na minha alma, pela minha alma. Eu não sou isento de erros. Eu também posso errar. Sim, eu sou humano nesse aspecto. Não que eu queira errar, eu não quero jamais. Por isso que eu estou sempre ligado em oração, vigiando, orando e vigiando sobre a palavra e sobre muitos aspectos. Eu preciso vigiar para que realmente eu seja uma carta boa de Deus, escrita para você ver. Amém? Para que você tome isso como exemplo e transforme outras pessoas também. Mas veja bem, a maioria das palavras, eu vou dizer, todas as palavras, a não ser que eu tenha errado em algum momento, como eu disse, pode acontecer, sempre elas são extraídas daqui pela revelação de Deus. Elas têm que bater, conforme eu profetizo, ou eu lanço uma palavra profética na tua vida, ela tem que estar lastreada aqui dentro. Se não tiver lastreada aqui, você pode duvidar, sim. Você pode colocar a situação em xeque. Falei, espera um pouquinho, isso que ele falou não está lastreado, não está baseado, não está embasado na palavra de Deus, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não bate. Aí sim, você pode duvidar, mas você pode ter certeza, dificilmente, eu vou te falar alguma coisa que não esteja lastreada aqui, porque eu tenho zelo. Não estou falando isso para me exaltar, não tem nada a ver com isso. Eu tenho zelo por isso aqui, eu tenho zelo quando eu estou lendo a palavra, eu estou atento pelo Espírito naquilo que Deus quer falar, principalmente a teu respeito. Amém, amados? E aquele que crê vai ser bem sucedido, é lógico, porque vai gerar aquilo e vai chegar o momento que aquilo vai se manifestar para a honra e glória do Senhor. Em Josué capítulo 1, nós vamos encerrar. Olha o que Deus disse para ele. E eu vou te falar como era o procedimento de Josué. Por isso que ele foi vitorioso. Por isso que, de fato, junto com o exército de Israel, eles conquistaram a terra. Amados, eu quero declarar agora, profeticamente, que o Espírito Santo está falando comigo, que nós vamos conquistar em nome de Jesus. E nós conquistando, você vai estar conquistando, porque isso faz parte da tua vida. Você está inerente na história de Deus a respeito deste ministério, que é escrita mesmo pelas coisas dos céus. Amém? Nós caminhando nesse sentido, assim como Josué, ele chamou, ele convocou aquele exército para marchar com ele e entrar na terra prometida, e eles entraram, porque era o momento deles entrarem, e naquele momento ele poderia ter dado para trás, porque ele estava saudoso com relação a Moisés, ele estava cabisbaixo, ele estava lá muito mal, porque Moisés tinha ido, e ele era uma cópia de Moisés.
Então ele estava muito entristecido e Deus deu uma chacoalhada nele. Oh, peraí! Moisés já foi, meu querido. Agora é com você. Vamos, marche. Pega este povo e atravesse o Jordão. Aleluia. Deus está dando uma ordem e nós vamos atravessar, seja lá o que for, para conquistar em nome de Jesus. Assim como esse testemunho, eu creio que foi uma marca hoje, para que seja uma redundância em termos de testemunhos também na sua vida, e você logo possa dar os testemunhos, porque isso edifica a fé do povo. Isso edifica a tua fé, amado. Conforme os testemunhos vão brotando, você tem que vir contar, para que realmente o poder da fé comece a penetrar nos corações, em nome de Jesus, aleluia. E aí ele diz, a partir do 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra e jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sei muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Meu servo Moisés. Deixa eu explicar uma coisa. Aqui é a moral da história. Josué, onde Moisés estava, ele estava. Quando Moisés ia para a tenda, Josué ficava na porta da tenda, esperando. Para servir Moisés? Sim, para servir Moisés. Mas para absorver, assimilar tudo que Moisés era. Então Josué lia em Moisés a mansidão do coração dele. Que de fato, ele foi considerado o homem mais manso da terra. Porque dirigia um povo de mais ou menos 3 milhões de pessoas, ou quase 3 milhões de pessoas. Ele é um homem que não esmorecia em aconselhar, em ministrar, em amar aquele povo. Ele brigou com Deus por causa do povo. Porque Deus falou para ele, olha, é o seguinte, eu vou acabar com esse povo, porque é um povo murmurador, é um povo de fato que não crê, incrédulo, blasfemo, e que lá fez o bezerro de ouro. Moisés, vou fazer o seguinte, eu acabo com aquele povo, e começa um novo povo através da sua vida. Senhor, espera um pouquinho. O que as nações vão dizer? Sim, Deus estava testando a lealdade de Moisés, estava testando o coração dele. Vamos ver se eu posso continuar escrevendo na vida deste homem. Senhor, o que as nações vão dizer? Que tu tiraste o teu povo do Egito para matá-lo aqui? É isso que eles vão dizer. Senhor, se tu fizeres isso, anula o meu nome no teu livro. Risca o meu nome no teu livro. Olha, meu, que ousadia. Precisa ter ousadia para falar um negócio desse com Deus, amados. Mas o que Deus ventilou em fazer, não é que ele ia fazer. Ele estava testando, vamos ver como é que é o coração desse Moisés. Vamos ver se eu posso continuar acreditando nele. Vamos ver se eu posso continuar contando com ele para dirigir essa multidão. Era um teste. E Moisés falou assim com Deus. E Deus não destruiu o povo de Israel por causa dessa posição. Olha que tremendo, que carta escrita, amados. E Josué, ele sabia de tudo isso, ele via isso em Moisés, ele assistia isso. Moisés ia para o monte, Josué ia atrás. Ele não podia subir até aquele pico onde Moisés estava, mas ele ficava um pouquinho mais abaixo, esperando. E ele estava lá, grudado em Moisés. Imagina, era uma carta escrita de Moisés. Amém? Muito embora Moisés não foi um general que foi guerrear, mas Josué, era a incumbência dele guerrear. Mas tudo que ele tinha era uma carta escrita na vida de Moisés. Porque olha aqui o que Deus fala. Tão somente esforça-te, ser muito corajoso, versículo 7. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, conforme ele já escreveu. Por isso que ele foi vitorioso, porque ele foi leal àquilo. Ele ficou lendo Moisés o tempo inteiro. Então ele estava revestido com aquela unção, amados. Por isso que ele pôde convencer o exército certo da parte de Deus, porque ele estava ungido para isso. Ele pôde convencer, atravessar o Jordão. E como ele foi realmente com fé, ele estava gerando aquela palavra profética, que Deus já tinha dito lá para Abraão. Há mais de 1000 anos atrás, Deus pega Abraão, olha, vou gerar um povo de você, vai ser uma grande nação, vai ser um grande povo, e este povo vai possuir a terra. Eu dou já essa terra para você, Abraão, e para a tua descendência. Olha o que ele teve que gerar, 1000 anos antes. E Abraão creu e começou a andar na terra como um ato profético,
peregrinando, morando em tendas com Isaac e Jacó, porque era herdeiro da promessa. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, já tinha essa promessa na vida deles. Josué sabia, Caleb sabia, Moisés sabia, Arão sabia. E por conseguinte, todo o povo sabia. Mas aquele povo que saiu do Egito não creu somente aqueles homens. Josué, Caleb, Arão, continuaram crendo, o próprio Moisés. E aí, imagina, eu creio, Deus já falou que entregou os inimigos. A terra já é nossa. Então eles entraram mediante uma palavra profética da parte de Deus. Amados, seja guiado pela palavra profética da parte de Deus. Gere, porque você vai se tornar uma carta poderosa, porque as pessoas vão ver, de repente, como vão começar a ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, e vão começar a ver as tuas atitudes, a tua fé, vão começar a ver a tua perseverança, a tua tenacidade. Imagina se eles não vão crer em Deus. É lógico que vão crer, e vão querer andar com você, em nome de Jesus, aleluia, aplauda o Senhor. Amém. 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 Feche teus olhos. Pai, o nosso parâmetro são as tuas palavras, que são vivas, que são generosas, que são potentes, que são gloriosas, que nos fazem andar altaneiramente como os pés da corça, que nos fazem olhar de um outro ângulo, de uma outra ótica, Pai, e que nos fazem entender quem nós somos e para que estamos nessa terra, neste mundo terrível, corrompido, mas estamos aí para mudar a história de muitas pessoas. Estamos aí caminhando, Pai, para sermos uma carta escrita dentro da nossa casa, a começar, no meio dos nossos familiares, Pai, nas ruas, aonde trabalhamos, na nossa escola. Senhor, nós somos uma carta escrita para ser lida por todos os homens, Pai. E nós não queremos, Senhor, te decepcionar, Pai. Mas nós cremos no poder da Tua palavra. Quantas coisas têm se cumprido. Espírito Santo, que haja perseverança nos nossos corações. Eu creio que o Senhor está nos levantando para algo muito nobre, Senhor. E Pai, assim como Josué atravessou com o povo o Jordão, e o próprio rio Jordão se abriu, porque ele creu, quando colocaram os pés, o Jordão se abriu, por isso a arca foi adiante, os sacerdotes pararam lá no meio do Jordão, e o Jordão aberto, e o povo atravessou em pés secos. Pai, ali foi escrito o memorial, e foi colocadas as 12 pedras, dizendo no reino espiritual para todas as pessoas que viessem a ver aquela carta, que aqui tinha passado o povo de Israel sem molhar os pés, e que de fato Israel tinha conquistado a terra, para que os filhos vissem, para que os filhos viessem a saber o que os pais tinham feito, o que Josué tinha feito. Eles continuaram a ser carta escrita, Pai, para muitos povos, Deus. Nós queremos também ser, Senhor, nós queremos, a partir de hoje, sermos dotados de ímpeto, de ousadia, mas eu quero ir muito mais longe, de audaciosos na fé, Pai, para continuarmos a avançar. Papai, tem muitas coisas a fazer, tem muitos testemunhos para dar, tem muita glória para se manifestar, tem muita, Pai, bênção que vai, muita palavra que vai se cumprir, muita bênção que vai acontecer. Por isso eu declaro na vida de vocês, não desistam, não olhem para trás, não recuem. Deus não tem prazer naquele que recua, mas Ele tem prazer naquele que avança. Continuem avançando, alamanchori canta, continuem crendo, continuem lamassuriando, descansando no Senhor, porque Deus é bom e seu amor dura para sempre, Pai. É um dia maravilhoso hoje, porque é dia do Senhor, mas amanhã também será dia do Senhor, e todos os levantes, todas as palavras contrárias que vierem, nós vamos poder dizer assim: eu já fiz a leitura, e eu creio naquilo que eu li, não naquilo que você está me falando, Satanás. Você já foi despojado, envergonhado lá na cruz, você já foi derrotado. Você que tinha o império da morte foi destruído, porque Cristo venceu, Ele tem as chaves do teu império, as chaves da morte. Aleluia, louvado seja o nome do Deus vivo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Deus tem nos dado projetos, isso faz parte
de atravessarmos o Jordão. Amém, amados? Estamos em casa. O Sandro, ele vai continuar informando a respeito lá do projeto da SECA.